Olá, seja bem-vindo ao nosso último programa do ano. E eu quero já convidar você a continuar conosco o ano que vem, vivendo esse momento onde vamos continuar compartilhando histórias e momentos de fé junto com você. Continue divulgando os nossos programas, o nosso site e as nossas redes sociais. A sua ajuda para nós é fundamental. Hoje estamos aqui com o Rabino Laércio, onde vai estar compartilhando um pouco de sua história. Seja bem-vindo, muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Laércio, fala só um pouquinho da sua família e de onde você veio. Eu moro em Osasco, né? Sou um rabino judeu messiânico, sou casado com a bispa Raquel. Tenho um casal de filhos, uma menina e um rapaz. E é sobre a vida desse meu filho que eu vim compartilhar com vocês, sobre a luta que nós tivemos, os problemas que eu tive e a superação até aqui. Então, para iniciarmos, fala um pouquinho de quando você começou a descobrir esse problema e qual era. O meu filho, ele é um advogado tributarista, bem-sucedido, e a mãe dele pegou um câncer. E durante 5 anos, ela lutou muito para conseguir combater aquela doença. Tudo que foi possível ela fez, mas não conseguiu, ela veio a falecer. E nesse período de lutas, ele acompanhou muito de perto. E aquilo ali, na minha opinião, foi o que deu o start para começar o problema da depressão que veio sobre ele. Ele não tinha nenhum motivo para ter depressão, a não ser essa perda da mãe. Ele era um menino atleta, um menino bem conceituado, realizado profissionalmente. Tinha tudo que ele queria hoje, ele tinha casa, ele tinha carro, enfim. Infelizmente, eu comecei a perceber que ele estava diferente, não era mais o mesmo, não era o meu filho de antes. Antes da morte da mãe, ele era um, depois da morte, tornou-se outro. Como se ele tivesse perdido um brilho, né? Ele perdeu o brilho. E aí o que eu fiz? Nós procuramos ajuda médica. E a ajuda médica é muito importante. E aí começamos a fazer um trabalho psicológico, e na sequência entrou um psiquiatra e começou com a medicação. Só que essa medicação, eu não via os resultados que eu imaginava que daria a curto prazo. Questionando o psiquiatra, ele diz, é assim mesmo, com o processo, é desse jeito mesmo, a coisa vai, mas vai dar tudo bem. Mas não foi bem assim. Foi passando o tempo, e no dia de Natal, o que aconteceu? Nós almoçamos todos juntos, à tarde eu fui buscar um lanche para nós dois. Estava normal, como nós estamos aqui. De repente, quando eu voltei, chamei ele não respondeu. Quando eu entrei no quarto, tive um choque. Olhei no chão, estava um monte de cartelas de comprimido. Ele estava estático, pensei que estava morto. Peguei um aparelho de pressão, medi a pressão dele, ainda tinha pulso, chamei o socorro veio, levamos para o hospital, ele ficou internado na UTI, fizeram os procedimentos e ele saiu 3 dias depois como se não tivesse acontecido nada. Ele era muito saudável, muito atlético. E aí o que acontece? Já estava praticamente no final do ano e ele ficou muito preocupado em voltar para o trabalho, porque os amigos de trabalho, a empresa ficou sabendo. E eu também fiquei temeroso que ia acontecer alguma coisa, da empresa rejeitar. Porque as pessoas têm por mania dar graus às doenças. Depressão, pressão alta, diabetes. Todas são doenças, cada uma no seu lugar. E ele foi para o trabalho e, graças a Deus, ele conseguiu, ao invés, ele ficou até preocupado em perder o emprego, ao contrário, ele foi promovido, ficou numa situação até melhor. E eu achei que as coisas iam fluir, mas não foi como eu imaginei. Mesmo fazendo acompanhamento psicológico, mesmo tomando a medicação, chegou um momento que eu tive que ir morar com ele, que ele morava sozinho, tive que morar com ele por preocupação. Foi quando ocorreu o fato mais chocante de toda a história. Nós estávamos tranquilos, numa sexta-feira, saímos, fomos fazer umas compras de algumas coisas que ele queria para a casa dele. Voltamos para casa e ele passou, uma coisa incomodou ele. E eu percebi que ele ficou meio estranho, mas sem problema nenhum, porque é um menino muito inteligente, trabalhava
na área tributária com as maiores empresas do Brasil, conseguiu grandes ganhos para a empresa, porque ele tinha capacidade para aquilo. Não interferiu na vida profissional dele, mas na vida pessoal dele, eu percebi que ele estava diferente. E aí o que ocorreu? Eram por volta de 10 horas da noite, eu falei, filho, eu vou deitar, está tudo bem, precisa de uma coisa? Não, pai, estou tudo bem. Só que eu percebi que ele demorou muito no banheiro. E aí, de repente, ele foi para o quarto, eu dormi, dali um tempo ele chegou e me chamou, pai, me leva para o hospital. Quando eu olhei para ele, ele tinha cortado os pulsos. Eu fiz um curativo, levei para o hospital. Lá no hospital eles fizeram os pontos, tudo. Só que quando ele saiu do hospital, parece que não tinha acontecido nada. Aí aquilo me preocupou, eu fui olhar a bula das medicações e ali realmente aqueles remédios causavam aquela apatia. E eu perguntei com ele, filho, por que você me chamou? Se você tinha cortado os pulsos, por que você me chamou? Ah, pai, a cena seria muito terrível para o senhor. O senhor não merecia isso. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Ouvir aquilo do meu filho. Foi uma coisa que você não faz ideia. Essa frase. A frase que ele falou foi mais dolorido do que o ato em si. Aí eu me aprofundei mais ainda para buscar essa questão da depressão. Porque as pessoas são preconceituosas. Se você perceber que seu humor está modificando, procure ajuda. Não espere piorar. Hoje a maioria da população está sofrendo de depressão. A maioria das pessoas estão morrendo. E ainda o preconceito das pessoas é pior ainda. Ele tirou a vida? Ah, vai para o inferno. Ele tirou a... Sabe, as pessoas são preconceituosas, as pessoas sem respeito nesse aspecto, né? E aí, depois disso, nós tratamos, ficamos mais um ano se tratando, as coisas fluíam, foram andando bem. Chegou um ponto que ele disse, pode ir para sua casa que eu estou bem, estou ótimo, estou tranquilo. Fui para casa, ele voltou para as atividades que ele tinha, voltou a praticar esportes. E nesse período ele continuou com o tratamento dele, com o mesmo médico? Ele nunca parou com o tratamento. E a coisa foi fluindo. Só que o que acontece? O mesmo psicólogo que tratava dele estava me atendendo também, porque eu estava muito depressivo com essa situação. Porque eu não aceitava aquilo. Eu não podia ver um filho que foi tão bem sucedido. Um filho que nunca me deu a menor preocupação. De repente, causar uma coisa daquilo. Aquilo mexeu com toda a família. Foi um transtorno que você não faz ideia. Até esse ponto, não, pai, aí eu fiquei até mais tranquilo. Mas aí eu ficava policiando ele. Ele não queria que eu ficasse mais lá, porque ele achava que estava me incomodando, que ele queria tocar a vida dele sozinho. Mas mesmo assim, todos os dias eu estava lá, mesmo morando em Cotia, e ele morando em Osasco, uma distância de 40 quilômetros praticamente. Quantas vezes eu ia lá durante a noite, às vezes de madrugada eu ia lá para ver se estava... Não conseguia dormir mais, porque o sofrimento que eu estava passando era muito maior, talvez, do sofrimento que ele passava. Compreendi. Rabino, vamos respirar um pouco, tomar um pouco de água, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Um Novo Olhar. Quero convidar você já a deixar seu copo de água próximo à TV, ao monitor do seu computador, que no final estaremos juntos orando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Rabino, você no outro bloco estava falando que você deixou ele um pouco em liberdade, vamos dizer. Exatamente. Distante, mas vigiando, né? Como foi esse processo? Inicialmente foi um processo muito difícil, por causa da minha preocupação. Porque como pai você quer proteger, você quer, né, ficar do lado. Só que ele queria estar mais livre. E aí eu deixei, mas a distância eu controlava, vinha em horários de madrugada, às vezes, para ver se estava tudo bem. Muitas vezes eu entrava no apartamento, olhava se ele estava dormindo e ia embora. E minha casa, da casa dele, era distante 40 quilômetros. Mas eu não media esforços para poder dar assistência, até que ele foi entrando no ritmo. As coisas foram fluindo. Ele voltou a fazer as atividades que ele fazia antes, os esportes. Ele gostava muito, ele era colecionador de vinhos. Ele tinha um carinho muito especial por vinhos especiais, então
Enfim, ele tinha uma série de atividades que ele gostava de fazer. Ele voltou a fazer normalmente, ele foi e comprou um carro novo que ele queria. Estava tudo às mil maravilhas. E eu fiquei tranquilo. Falei, graças a Deus, as coisas vão fluir bem. Foi nesse momento difícil que eu achei que já tinha sido resolvido, que a coisa tinha, que a medicação tinha causado realmente o efeito desejado. Chegou no fim do ano, novamente um ano, passamos mais um ano nessa luta. E aí ele foi para a casa da avó dele, que é no litoral, e ligou para a irmã, para que a irmã fosse passar o ano novo com ele. E quando eu fiquei sabendo disso, porque eu estava preocupado dele estar lá, sozinho. E quando eu fiquei sabendo que a irmã iria passar com ele, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito, muito satisfeito, porque eu falei, graças a Deus, ela vai estar junto, vai estar tudo bem. Foi justamente no dia 29 de dezembro, eu estava trabalhando, minha filha saiu, pegou o carro dela e foi com sentido a Iguape. Tocou o telefone. Era o corpo de bombeiro, avisando que ele havia conseguido ter tido êxito, me perdoe, no intento que ele fez de tirar a vida. Aí foi 2 desesperos. De um, que minha filha nunca tinha pegado uma estrada para viajar, indo para lá, e o que ele fez? Ele voltou para São Paulo e não avisou ninguém. E quando ele voltou, ele passou um dia, e aquele dia foi o dia mais traumático da vida dele, foi quando ele colocou o fim na existência dele. Ali, para mim, foi o fim da minha vida. Foi o momento mais difícil, que não existe dor maior. É arrancar um pedaço da carne. Né? Não existe. E não tem nada, não tem palavras que confortem, não tem palavras que possam te trazer uma explicação, porque tudo aquilo que era possível nós estávamos fazendo. Tudo que era possível. Mas, infelizmente, veio esse fato. Aí começa o processo de recuperação, porque aí quem entrou em crise fui eu. Em poucos dias eu perdi mais de 10 quilos. Só que aí eu olhei para a vida. Tinha minha filha, tínhamos que continuar vivendo. E aí foi que, nesta época, eu já estava namorando com a minha esposa, a Bispa Raquel, e fomos juntos através da fé, através da oração, que a gente começou a passar por esse vale da sombra da morte. Eu agradeço muito ela, porque eu não teria conseguido passar. Em seguida, nós nos casamos, né? E até agora, ainda eu sou muito dependente da presença dela. Eu não consigo ainda me controlar sozinho. Por quê? Porque é uma perda irreparável. Por isso que eu digo àquelas pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, um pai, uma mãe, um filho, uma filha com depressão, presta atenção. Depressão não é frescura. Depressão não é uma doença grave. Talvez talvez a doença mais grave que existe atualmente. E é a doença que mais mata. Eu tenho escutado os jornais, pelo menos no estado de São Paulo, por dia, a média de suicidas são 6 pessoas. E essas pessoas que tiram as suas vidas, elas não precisariam tirar porque, aos olhos humanos, elas estão bem financeiramente, estão bem socialmente, mas é uma doença que ainda a medicina não conseguiu resolver. E o que pode resolver é estar junto do seu familiar. Eu, infelizmente, não tive sucesso. Consegui esticar 3 anos. O Eterno talvez saiba os motivos, eu nunca vou ter essa resposta. Foi quando eu fui conversar com o psicólogo dele, que tornou-se amigo da família. E ele eu falei, me explica, por que aconteceu isso? Ele respondeu, só ele sabe. E ele levou com ele.
Então é importante que cada família se preocupe com isso. Para mim foi muito difícil falar esse assunto, mas eu acho que se puder ajudar as famílias que estão passando por isso hoje, e são os milhares de famílias, vai ser muito importante. A oração, o respeito das pessoas e não deixar de se medicar. Não deixar de buscar ajuda para que a pessoa possa se recuperar. Depois disso, conheci outras pessoas que estavam em crise semelhante ou pior, mas foram mais felizes, conseguiram superar. Então essa foi a nossa grande luta nesse aspecto. Rabino, tem uma pergunta clássica e difícil de se fazer, mas você já falou essa dificuldade, mas me fala sobre o Laércio de antes e o Laércio de hoje, com toda essa caminhada, a busca que você está fazendo para superações. São duas pessoas. Hoje, eu vejo a vida com mais humanidade. Eu olho para as pessoas com mais humanidade. Eu não critico as pessoas. Eu não condeno as pessoas. Eu procuro respeitar cada uma. Porque o que eu passei, e eu acompanhei o meu filho, foram 31 anos juntos. E eu usava talvez o padrão, o meu padrão de vida, o padrão dele para ver os outros. E hoje eu respeito tanto aquele que está nas drogas, tanto aquele que está na depressão, tanto aquele que está fazendo coisas erradas. Hoje eu olho com outros olhos, com um olhar de piedade, olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Porque a única coisa que fez eu estar de pé hoje foi o amor. Se não fosse o amor da minha família, o amor da minha esposa, talvez eu não estivesse aqui. Durante muito tempo, eu não tinha mais vontade de viver. Mas o Eterno era tão misericordioso, bispo, que em seguida a minha filha engravidou e me trouxe uma neta. E essa neta hoje tem sido a razão do meu viver. Então, vale a pena viver, vale a pena lutar, porque a vida continua, em circunstâncias que a gente não sabe como. Eu jamais, nos meus piores pesadelos, eu imaginei que um dia eu passaria por isso. Rabino, eu quero agradecer a coragem que você teve de compartilhar conosco a sua história. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus continue te fortalecendo. Muito obrigado. Estamos encerrando este ano com essa história. Vamos refletir que talvez em nossas dificuldades nós temos que pegar forças e coragem em nossa fé e no amor no Cristo e no Deus. É nisso que eu quero convidar você para já começar a pensar no encerramento de 2016 e iniciar seu 2017. Apague todos os seus medos, todas as suas preocupações para 2017 e deposite em Deus a sua confiança, a sua fé, a sua coragem. Vá com tudo para o ano de 2017, tendo a certeza, você é vitorioso. Vença os seus medos, os seus traumas. É isso que eu quero convidar a você. Nessa certeza, vamos colocar no altar de São Miguel Arcanjo a nossa força e a nossa fé, pedindo que possamos encerrar este ano com tranquilidade e com amor. E que possamos iniciar o próximo ano com muita fé, muita coragem, para vencermos os nossos medos e as nossas dificuldades. Ore junto comigo, pedindo que São Miguel derrame a bênção do céu sobre nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Pegue sua água, nós vamos pedir que o Senhor derrame a bênção e a graça a esta água, que possa nos fortalecer para que possamos iniciar este ano com a fé e a coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meus filhos e filhas, muito obrigado de estar aqui conosco neste ano. E eu convido a você a continuar conosco nesse ano de 2017. Vamos continuar juntos, orando, pedindo que Deus derrame a bênção sobre você e a sua casa. Muito obrigado, um feliz ano novo, que Deus te proteja, que Deus derrame sobre você a bênção e a graça, sobre você e os seus projetos. Fique com Deus.